dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dia 3 de março de 2021, quarta-feira, vamos à nossa aula da disciplina de História. E aí, quinto ano, vamos fazer a nossa correção? Peguem lá o caderno, atividade do dia 24 de março de 2021, correção da atividade de História. Acompanhe aí. Número 1. Responda. Quantos anos há em 2 décadas? 20 anos. Uma década são 10, 2 décadas, 20. Meio século, 50 anos. Se um século são 100, a metade, 50. Uma década e meia, 15 anos. Uma década vale 10, né? A metade são 5. Se eu juntar 10 mais 5, 15. E uma década, 10 anos. Acertaram aí? Vamos agora para o número 2. De acordo com o calendário do povo Pataxó, o que ocorre nos meses de... Então, tinha lá, né, o calendário que a tia passou para vocês tinham que observar e anotar de acordo com os meses. Mês de março era o mês da capina. Mês de fevereiro, plantio do feijão. Mês de junho, mês do frio. E maio, colheita do milho. Número 3. Marque certo. Letra A. Quando queremos organizar nossa vida, utilizamos que instrumento? A bússola ou o calendário? Correto quem marcou o calendário. Nosso conteúdo de hoje, quinto ano, é o tempo e a história. Se encontra lá na página do livro, página 6 até a página 12. Então, quem está com o livro vai acompanhar com a tia, tá? Quem ainda não tem o livro, pode estar pegando uma folhinha e fazer anotações, registro daquilo que achar mais importante. Tá bom, turminha? Na página 6, temos aí o tempo e a história. Leia junto com seu professor o poema. Depois, discuta com seus colegas a partir das perguntas apresentadas. Então, acompanhe, turminha, comigo aí esse poema chamado O Tempo, né? O autor é Olavo Bilac. Então, vamos lá. Sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a aventura e a desgraça, vou levando as vaidades da vida. A correr de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm. Formo as horas que passam no mundo, formo os anos que nascem e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos, vou correndo, sereno e constante. Desse modo, de 100 em 100 anos, formo um século e passo adiante. Trabalhai porque a vida é pequena, e não há, para o tempo, demora. Não gasteis os minutos sem pena, não façais pouco caso das horas. Então aí, né, esse poema está falando, né, fazendo um breve comentário a respeito do tempo de uma maneira geral, né, tudo que o tempo pode causar, né, coisas boas na vida e coisas ruins também. E falando sobre as medidas, né, a questão dos séculos, que vem falando, vai passando de 100 em 100 anos, né, e vai falando também que o tempo passa muito rápido, então a pessoa tem que procurar, né, aproveitar o tempo. Abaixo tem algumas indagações, umas perguntas, né, como podemos medir o tempo? Então, vocês sabem, né, que a medida do tempo, o tempo pode se medir de diversas formas, né, existem vários instrumentos para isso, né. Lá no slide eu destacou para vocês uma imagem mostrando o relógio, que é o mais usual, não é? Mas sabemos que podemos medir pelo calendário, não é? E outros. Qual a importância da contagem do tempo para a história? Então, vocês já sabem que é fundamental, né? Por quê? Porque tem vários acontecimentos que surgiram, que esses acontecimentos vão de acordo com o tempo que foi vivido naquela época. Qual a diferença entre o tempo histórico e o tempo cronológico? A tia já explicou para vocês diversas vezes, né? A gente vai estar revendo aí na página 7 também, né? Falando um pouco mais sobre isso, mas sabemos que o tempo cronológico é o nascimento da pessoa, né? São os acontecimentos da vida da pessoa num todo. E a questão do tempo histórico são fatos importantes que ocorrem na história e marcam o tempo. Falaremos agora sobre o tempo cronológico e tempo histórico. Começa na página 7, vocês poderão acompanhar aí comigo, tá bom?
Sem dúvida, a marcação do tempo, ela foi inventada devido à necessidade dos seres humanos de contar ou marcar acontecimentos e fatos. Dessa criação humana surgiu a cronologia, que é o estudo do tempo. Então, turminha, se eu perguntasse para vocês o que é cronologia, vocês já sabem aí, é o estudo do tempo. Quem está com o livro pode sublinhar e quem quiser fazer anotação, fica à vontade, tá bom? No entanto, o tempo nem sempre foi marcado de forma como conhecemos hoje. Ainda na pré-história, a posição e a frequência com que os fenômenos naturais, e especialmente os fenômenos astrológicos, que aconteciam eram as marcações para o tempo, pois não havia sido inventado qualquer outro instrumento que pudesse marcá-lo. Após a observação dessas regularidades é que começaram a se definir os dias e as noites, as fases da lua, a variação das marés, as estações, o período da colheita, os meses, os anos. Então, tudo foi acontecendo, de pouquinho em pouquinho, que foi surgindo outros conhecimentos. Depois do surgimento dos hominídeos, é possível identificar esse interesse na marcação do tempo, seja por motivo natural, agrícola ou religioso. Durante o período paleolítico, as mudanças de fase da Lua eram indicadas por gravetos ou ossos que marcavam os fenômenos naturais, como o comportamento e a migração de animais. Assim, era possível ter informações para que a caça e a pesca pudessem ser estiçosas, pois eram as principais formas de alimentação do grupo. No período posterior, o Neolítico, houve o aumento da necessidade de marcar o tempo, pois, como foi descoberta a agricultura, as ações como arar, semear e colher precisavam ser feitas no período adequado ao da fertilização do solo, para garantir a alimentação do grupo. Com o passar do tempo, muitos calendários, sumério, egípcio, judeu, gregoriano, chinês, etc., instrumentos mediadores, ampulheta, clepsida, relógios solares, mecânico, digital, etc., foram inventados para chegarmos ao calendário e ao relógio utilizado pela maioria das pessoas atualmente, pois contamos o tempo de acordo com referências que adotamos. Então, aí tem no livro de vocês imagens, E tem também lá no slide que a tia destacou, a máquina do tempo, tem ali a ampulheta, calendário e outros, tá bom? Ao contrário de que muita gente pensa, o tempo não é o principal foco do estudo da história. O tempo, ele pode ser classificado como tempo cronológico ou tempo histórico. Então, vamos dar sequência aí. Tempo cronológico é aquele contado pelos calendários, relógios, com medidas exatas, dias, anos, meses, horas e etc. Já o tempo histórico é aquele que compreende eventos, fatos e acontecimentos realizados pelo homem, que diferenciam um período em relação a outro. Se compararmos períodos do tempo histórico e do tempo cronológico, poderemos observar que um período histórico pode durar séculos ou milênios do tempo cronológico, enquanto outro período histórico pode durar apenas algumas décadas do tempo cronológico. Os historiadores trabalham com o tempo histórico, ou seja, estudam e descrevem fatos e acontecimentos históricos que marcam as mudanças que permaneciam ocorridas na sociedade. Assim, são importantes para o historiador os acontecimentos sociais, econômicos, políticos,
culturais que marcam a história de um povo. Isso acontece porque uma sociedade não se modifica de uma hora para outra. As mudanças são gradativas e há períodos de transição. Por exemplo, mesmo determinando que no tempo histórico a invenção da escrita marca a transição da pré-história para a história. Não significa que todos os registros históricos, a partir daquele momento, foram modificados. Ao contrário, ambos existem ao mesmo tempo. Então, aí, turma, está fazendo todo um resumo, né, falando sobre a importância do tempo cronológico e do tempo histórico, e que para os historiadores, o tempo histórico é muito mais importante, tá bom? Fenômenos naturais utilizados para marcar o tempo. A tia destacou aí no slide para vocês, né? Observem lá a imagem do Sol e da Lua. Antigamente, o Sol era usado para marcar o tempo e a Lua também, né? Era através deles que eles iam observando os dias e as noites, observavam também a questão dos meses, variação das marés de acordo com a Lua. Tá bom, turminha? O interesse do homem na marcação do tempo. Marcar períodos de eventos culturais e acontecimentos importantes para as religiões, como o nascimento de Cristo, a Páscoa, etc. Identificar os melhores períodos para preparar, semear, cuidar e colher alimentos. Ter informações sobre o comportamento e a migração dos animais, para que a caça e a pesca tivessem bons resultados. Então, aí deu para perceber, né, que o interesse da marcação de tempo para o homem está ligado à parte religiosa, está ligada à parte agrícola e também natural. Após toda a explicação lá no livro de vocês e destaque de exemplos aí no slide, vamos agora fazer as nossas atividades no livro, tá? Vamos iniciar na página 10, iremos até a página 12. Lá na página 10, no número 1, tá lá. Escreva 3 situações nas quais esteja representada a necessidade de marcar o tempo. Então, aí já tá a numeração 1, 2 e 3, ao lado vocês vão estar escrevendo, tá bom? Lembre-se que a tia destacou no slide aí falando sobre isso. Número 2. Escreva 3 exemplos de fenômenos naturais utilizados para marcar o tempo e descreva o que define cada regularidade. Então, vocês vão primeiro escrever 3 fenômenos naturais usados para marcar o tempo e depois definir, né? Eles marcam o que exatamente? Número 3. Pesquise e escreva a explicação do interesse na marcação do tempo pelo motivo apresentado. Então, aí o motivo da marcação do tempo, qual o interesse, né? Natural, agrícola e religioso. Vocês vão estar escrevendo aí qual é o motivo, tá ok? No número 4, que está na página 11, está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa. Pesquise e escreva informações sobre os calendários apresentados. Então, aí temos essas opções. Lá na letra A, calendário sumério. Não precisa ser uma pesquisa muito grande, vocês vão escrever, tá? Só um breve trechinho explicando. Letra B, calendário egípcio. Letra C, calendário judaico. Letra D, calendário gregoriano. E letra E, calendário chinês. Para encerrar, página 12. Número 5. Diferencie os tempos apresentados. Tempo cronológico e tempo histórico. Então, de tudo que nós conversamos lá, os exemplos que tem no livro, vocês vão estar observando lá e vão estar respondendo, tá bom, turma? Número 6. Escreva o motivo de grande parte dos historiadores trabalhar com o tempo histórico, em vez de trabalhar o tempo cronológico. Então, vocês vão voltar lá no texto, fazer essa observação e anotar aí, tá ok? Caprichem na atividade.